Então vamos ouvir com atenção, com carinho, a palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Este texto, só para identificar, ele está falando de Cristo, de Jesus, o Salvador, e ele se coloca como libertador, porque está falando de Cristo e da obra de Cristo, a obra em que ele morreu e ressuscitou por aqueles que ele veio salvar. Então é Jesus. João 8, 36, o próprio Jesus se coloca como aquele que liberta a pessoa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que o Pai quer o seu povo liberto. 2 marinheiros chegaram no cais e amarraram o barco. Tinha um tronco, eles amarraram com uma corda para que a água não levasse o barco. E próximo tinha uma taberna. E eles foram então para aquela taberna jogar e beber. E eles passaram a noite bebendo vinho, beberam bastante. E de madrugada eles voltaram ao barco, voltaram ébrios, bêbados, trôpegos, entraram no barco, sentaram, pegaram os remos, os dois, e começaram a remar com força. E mais uma coisa, eles estavam felizes, como todo bêbado. Eles estavam contentes. E eles remavam e cantavam. Mas, apesar de todo o esforço, de todo o empenho com que eles remavam, eles não saíram do lugar. Ficaram rodopiando em torno de si mesmos. Quando amanheceu o dia, passaram a noite toda. Então eles já estavam sóbrios. A bebedeira havia passado. Eles perceberam que o barco continuava amarrado no mesmo lugar, no cais. Eles não desamarraram o barco. Então, todo o esforço, toda a cantoria, toda a música não serviu para nada. Por que não serviu? Porque o barco continuava preso. É assim que eu vejo o cristianismo pós-moderno, lamentavelmente. Há muita gente que não consegue progredir na vida cristã verdadeira, não consegue caminhar na vida cristã, porque ela está presa, ela não deslancha, ela está presa, está amarrada, presa ao pecado. Agora eu não estou falando mais do barco, eu estou falando de crentes, de pessoas que foram cristianizadas,
mas não foram regeneradas em Cristo Jesus. Então não adiantou nada. Continua escrava da inveja, da mentira, da lascívia. Escravo, não vou nem falar de vício, vou falar mesmo de sentimento mesmo pecaminoso, que é a questão mais fundamental aqui. E o pior, ainda tem pior? Tem, que muita gente ignora, que está presa no pecado. Ela ignora. Quanta escravidão no meio dos próprios cristãos. Quanta escravidão. Por quê? Ignorância? Quem sabe? Incredulidade? Talvez. Ou é porque gosta? Porque pode ser que gosta. Você sabia que o pecado é gostoso? A palavra de Deus fala do prazer do pecado. Ela diz assim que Moisés preferiu ser maltratado pelo povo de Deus, com o povo de Deus, do que por algum tempo, um tempo efêmero, passageiro, usufruir o quê? O prazer do pecado. O pecado é um prazer, senão ninguém queria pecar. Sabia disso? Se quando você pecasse, contasse uma mentira, ou coisa pior, caísse um dente, doesse, ninguém queria pecar. Mas o pecado é gostoso. Seja uma pessoa fofoqueira, que gosta de fofocar da vida dos outros, é um vício, é um prazer enorme quando ela está falando. Você se sente tão bem contando aquilo, porque é gostoso. Só que depois as consequências são amargas, são terríveis. Mas Jesus se coloca como libertador. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, anote aí, verdadeiramente sereis livres. Aí eu não quero assim ser livre mesmo, não. Quero ficar um pouquinho. Pois então, fique com a sua vida de pecado, fique do jeito que você está. Porque a libertação de Jesus é esta: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, é real, sereis livres. Lamentavelmente, muita gente que afirma que é livre, olha para a libertação do Filho de Deus de uma maneira muito superficial, leviana e até com escárnio, com gozação, com piada. Em 1863, o 16º presidente dos Estados Unidos emitiu um documento abolindo a escravidão no país. Mas as informações, um país muito grande, as informações foram ocultadas. Alguns dificultaram a notícia chegar até aos escravos. Além disso, a maioria dos escravos não sabia ler. Por isso não tinha nenhuma ideia do conteúdo do documento, do conteúdo daquela notícia tão alvissareira, tão boa. E continuaram escravos. Cerca de 3 anos depois da notificação da libertação dos escravos nos Estados Unidos, cerca de 3 anos depois, finalmente, a notícia se espalhou pelos estados do sul, onde a escravidão prevalecia,
A notícia se espalhou, não teve como segurar, não teve como ocultar. A notícia foi notificada, foi contada, foi cantada, foi escancarada, foi revelada. Mas você sabe o que aconteceu? Aconteceu algo estranho. Apesar disso, muitos escravos continuaram nos campos, nas lavouras, servindo como escravos, morando nas cabanas, no fundo das lavouras, nos corredores das lavouras, servindo como escravos. A notícia maravilhosa da libertação chegou até eles. Mas por algum tempo, não o tempo todo, mas por algum tempo eles continuaram escravos, presos aquele sofrimento. Por quê? Por que agora? Por que aconteceu isso? Preste atenção. Por quê? Porque a notícia libertadora não foi crida, não foi dado crédito, não foi levado a sério por eles. Isso que eu acabei de dizer aqui tem boas chances de estar acontecendo com alguns de vocês. Eu não estou dizendo isso para machucar ninguém, para ofender ninguém, de jeito nenhum. Eu estou dizendo isso, irmãos, para ressaltar com veemência que o Evangelho de Cristo tem que ser recebido por cada um de nós e crido. Não basta concordar com ele, tem que ser recebido, tem que ser crido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você notou que o apóstolo Paulo ele está repetindo, porque tem gente que não gosta de repetição. Mas o apóstolo Paulo está repetindo o Evangelho, ele está dizendo assim aos crentes de Corinto, dizendo o seguinte: olha, quando eu passei aí, em outras palavras, evidentemente, eu preguei o Evangelho, e eu agora estou lembrando vocês, estou lembrando que eu preguei o Evangelho, estou pregando de novo, eu voltei aqui, estou pregando o Evangelho de novo. E por que nós temos que repetir o Evangelho? Uma mensagem que tem que ser repetitiva aos nossos ouvidos. Por que tem que ser assim? Por que Paulo não voltou lá com uma mensagem nova, uma inovação, com algo diferente? Por que ele não chegou lá assim? Porque o Evangelho é tudo que nós precisamos. E o Evangelho exige que ele seja repetido. O que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? O termo Evangelho vem do grego, não vamos analisar isso agora aqui, mas basta saber que vem do grego e significa boas novas, boas notícias. Como você viu na leitura aí, são as boas novas, as boas notícias que Deus traz para nós, mas as boas notícias que vêm direto da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, porque o Evangelho que Paulo pregou é que Jesus Cristo morreu, foi sepultado pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, o que isso tem a ver comigo?
Tem a ver tudo. Sabe por quê? Presta atenção. A morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. Quando Jesus foi para a cruz, Ele nos atraiu a si. Ele mesmo falou: e eu, quando for levantado da terra, todos, está falando dos homens, todos os homens, sentido homem e mulher, atrairei a mim. E quando Jesus, então, a cruz foi levantada, porque ele disse: quando eu for levantado. Então, quando a cruz foi levantada, a cruz, Jesus foi pregado na cruz, né? Os soldados romanos foi quem pregaram Jesus lá, os pés, as mãos. Jesus estava vivo, ele estava sofrendo barbaridade. Então levantaram a cruz. Quando eu for levantado, a cruz foi levantada e ficou entre a terra e o céu. E o Senhor, então, nesse gesto, nos atraiu a Ele. Se você quiser crer, creia. Se não crer, a amizade é a mesma. Mas a palavra diz que o próprio Jesus disse: eu atrairei todos. Quantos são todos? Todos. Quando é todo, alguém ficou de fora? Se todos estão presentes, alguém está de fora? Todos foram atraídos espiritualmente falando. Não foi o seu corpo, é evidente. No corpo de Jesus, na cruz, fomos identificados com Ele, fomos colocados nele, e quando Cristo morreu, nós morremos, porque é pela nossa morte com Cristo que somos separados do pecado, somos libertos do pecado, e quando Cristo ressuscitou pelo Espírito do Pai, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. A palavra diz que Deus nos ressuscitou. Não é ressuscitará é o corpo nosso no último dia, o dia que Deus quiser voltar. Mas no sentido espiritual nós já estamos ressuscitados, sim, diz a palavra, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela fé no poder de Deus fostes ressuscitados. Eu estou citando aqui, não precisa ser lido, estou citando Efésios 2:6, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Colossenses 2:12 e 3:1, e a palavra de Deus está cheia disso. Então, quando Cristo morreu, nós morremos. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. Temos um Deus que é Salvador, que é libertador, morreu por nós, nos fez morrer com Ele para o pecado e ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Eu sei que quando a gente fala isso fica assim tão difícil, mas o que ele está dizendo com isso? Eu não entendia isso, para falar a verdade nem entendo direito, porque é tão profundo essa coisa, mas eu sei que aconteceu, porque está escrito assim: o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu por todos, Jesus, todos, que é eu e você e todo mundo, todos morreram, porque estávamos em Cristo na cruz. Quando o assunto é o Evangelho, eu pessoalmente gosto muito do texto de Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Isto é o Evangelho. O Evangelho tem a ver com o que aconteceu na cruz do Calvário. E o que aconteceu na cruz do Calvário? Jesus morreu, mas eu também morri. Ele morreu por mim e eu morri com Ele. Foi Ele que me levou a morrer. Ou o apóstolo Paulo estava meio faltando algum parafuso da cabeça quando disse assim: eu estou crucificado com Cristo. Estava mesmo? Creio que estava, do ponto de vista espiritual. E eu digo mesmo, eu creio que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A morte e a ressurreição de Cristo estão colocadas nas Escrituras num conteúdo para ser
experimentado e crido por cada um de nós. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo, e Ele, Cristo, vivendo em nós a sua vida justa e santa, vida liberta. Não é grandioso? Você não acha grandioso? O que você acha? O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, vivendo em você, administrando, tomando conta de tudo. Você acha pouco? Você crê? Nós precisamos, irmãos, receber esse Evangelho com muita vontade. Receber o Evangelho como que nós estamos mesmo precisando dele. Eu tenho precisão, eu necessito do Evangelho. É assim que você recebe o Evangelho? Eu lembro de um irmão que contou que ele e mais alguns companheiros estavam navegando no Rio Paraná, e um deles, caiu do barco e caiu em um baixio, onde a água é forte, e ele já foi sendo levado, e o pior, ele não sabia nadar. Então, mais que depressa, estava em um barco, pegaram uma corda e jogaram. E aquele irmão, ele pegou na ponta daquela corda e pegou com a outra mão, ajeitou a mão aqui, e ele pegou naquela corda com tanta vontade, irmãos, com tanta dedicação, com desespero, porque eu preciso dessa corda. Essa corda é a minha salvação. Se eu soltar, eu estou lascado. Eu preciso dessa corda, entenderam? E assim ele foi resgatado. É assim que você pegou o Evangelho? Você pegou o Evangelho como aquela pessoa pegou a corda? Você não quer largar o Evangelho. Você pega com mais firmeza. É isso que Paulo falou. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei o quê? Firme aí. Agarra aí. Você dá valor ao Evangelho? Nem vou dizer o que eu ia dizer. Não vai desprezar o Evangelho. Você está desprezando o Evangelho? Você pode até me desprezar, que eu não estou nem aí, não sou nada mesmo. Agora, o Evangelho, Jesus Cristo, você sabe o que Jesus falou? Jesus falou que é pela força que se toma o reino de Deus. Já leu os textos? Um texto assim que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Ele falou assim: olha, é pela força que se toma o reino de Deus. Significa o quê? Que é pelas obras? Que eu tenho que fazer força para entrar no reino de Deus? Que eu tenho que arrombar a porta do reino de Deus pelo meu esforço? Não é isso que Jesus está dizendo, não. Quando ele diz assim, é por força que se toma o reino de Deus, ele está falando exatamente daquele homem que pegou a corda. Ele só tem aquela corda, sem ela ele morre. É imprescindível para ele. Então ele pega com tanta força que ninguém solta, ninguém tira dele. Eu espero que seja assim que você esteja abraçando o Evangelho. Apenas quero que você tenha uma consciência do tamanho da necessidade que você tem de Cristo e do Evangelho, e do tamanho da importância do Evangelho. Que você seja capaz, pela graça de Deus, chegar diante de Cristo e dizer o seguinte: isto me basta, a tua graça me basta,
A tua pessoa me basta, a tua suficiência me basta, o teu evangelho me basta. Então, o apóstolo Paulo disse: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, irmãos. Haverá uma notícia melhor do que essa, maior e melhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, toda e qualquer condenação que pesava sobre nós, foi tirada totalmente quando Cristo pagou na cruz, quando Ele morreu na cruz, de forma suficiente, eficaz. Nossa culpa diante de Deus foi apagada. Foi tudo apagado. Se você crer, não há mais condenação para você. Você está livre e livre para sempre. A morte de Cristo, a minha morte com Cristo, me trouxe libertação. Estou liberto. Liberto do pecado, liberto de mim mesmo. Porque eu preciso ser liberto de mim mesmo. Tem gente que fala muito no diabo, viu, Renata? Mas o diabo não é a grande questão, não. Se fosse só o diabo, Renata, Deus fazia assim, ó, acabou com ele. O anticristo quando vai vir. A palavra diz que Jesus, quando voltar, vai fazer assim, ó. É com o sopro da boca dele. Desintegrará o anticristo. Acabou o homem com todo o seu poder. Jesus fazia assim para o diabo. Se Jesus quiser, até desintegra o diabo. Jesus não vai fazer isso porque ele vai para o inferno, passar lá com aqueles que não creram no Evangelho. Não é? Agora tem um inimigo muito poderoso, viu? Um inimigo que tem um nome bem curtinho, 2 letras. Esse eu é um negócio de louco. Eu mesmo. Viu? Esse eu é tão terrível que foi preciso Deus mesmo se fazer homem, ir para a cruz, morrer lá para poder vencer o eu. Não foi o que Paulo falou? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse eu, essa vida egoísta, você notou? Não é adição, não. É eu mais Cristo. Não é eu mais Cristo. É não eu. Ou você não está entendendo a palavra? É substituição. Substituição. Eu lembro de uma vez que os irmãos mais antigos talvez lembrem também de um pregador que estava pregando aqui, e eu prestei muita atenção, já faz mais de 30 anos, e ele contou uma ilustração, Emerson, ele contou uma ilustração assim que um balseiro, a balsa, ele atravessava a gente, e todas as vezes à tardezinha que esse balseiro chegava, todo mundo ali da vizinhança sabia, Valdir, que ele chegou, porque ele batia no barranco, era bum, vibrava tudo, o porto, todo dia, só pelo barulho já sabia que o balseiro já havia chegado. E chegou um dia que deu o horário dele encostar, silêncio absoluto, e foi passando, o pessoal disse, mas ele não veio hoje? O que aconteceu? Aí alguém disse, não veio, ele encostou lá. Aí então vamos lá ver, porque pelo jeito ele aprendeu, não bateu mais no barranco. Quando chegaram lá era outro, ele tinha tirado férias, colocou um outro no lugar, o substituto encostou bem na lenta, de maneira sem bater em nada. Você notou? É assim a nossa vida. Nós somos substituídos por Cristo. Cristo é agora aquele que comanda a minha vida, me dirige,
administra a minha vida, Ele vive em mim. É Cristo. Agora acabou o barulho, viu? A pancadaria, acabou tudo. Acabou a confusão. Ele é a minha vida. Isso é evangelho, irmãos. Fora disso é firula. São fogos de artifícios. Nada mais. E eu gosto muito que Paulo diz assim: agora o que, Emerson? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, não é quando Cristo voltar para arrebatar a igreja. Você não está lendo a palavra, meu irmão? Não é quando Cristo voltar, não. É agora, neste momento da sua vida. Não é quando eu morrer, porque quando eu morrer eu vou para o céu, aí vai ser maravilhoso. Não, Senhor, é agora, nenhuma condenação agora. Nós já estamos libertos. Agora veja bem, é preciso estar em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para os que estão na igreja, não é para os que estão nos movimentos, não, esqueça isso. É para os que estão em Cristo. Você sabe o que significa estar em Cristo? Olha aqui, tem esse marcador aqui: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso aqui foi quando eu entrei nessa igreja aqui. Não sabia de nada. Eu fazia o ensino médio ainda. Eu entrei nessa igreja aqui quando eu criei na palavra. E meu irmão Antenor me deu isso aqui. Eu vou dar um presente para você não esquecer mais de mim. Está guardado até hoje, está aqui. Quando ele me deu essa. Então veja aqui, ó. Olha o livro aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja Cristo, ó, aqui, ó. Coloquei aqui dentro, ó. Em Cristo. Eu estou entendendo o que é isso. Posso até estar errado, mas ó, em Cristo. Coloquei aqui dentro. Se eu mandar a Valdir esse livro pelo correio, o marcador não vai? Não vai? Se eu queimar esse livro, o que acontece com o marcador? Foi o que aconteceu com Cristo. Ele nos colocou nele, no corpo dele na cruz. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu comigo. Ele me fez morrer com ele, me ressuscitou com ele. Estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Estou em pé aqui, mas estou assentado espiritualmente, porque eu creio na palavra de Deus, irmãos. Então tem que estar em Cristo. Você precisa crer que você está em Cristo. Não é? Aí diz assim aí que a lei do Espírito, foi o verso 2, você leu, né? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou. Tem uma versão que diz: te livrou. Me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Você vê, a lei do Espírito da vida. O que é a lei do Espírito da vida? A lei do Espírito da vida é aquela vida que o Pai enviou o Espírito Santo com esta vida de Deus, vida eterna, que o Espírito Santo entrou na tumba de Jesus, colocou a vida em Jesus. Jesus ressuscitou como Filho de Deus. E esta mesma vida que o Espírito levou a Jesus, Ele colocou em mim também. Eu tenho a vida, porque Ele repartiu comigo. Ou Jesus estava brincando quando diz: eu vos dou a vida. Eu estava falando dele. Então, a lei do Espírito da vida, porque quem dá a vida é o Espírito. O Espírito levou a vida a Jesus, passou para Jesus, passou para mim também, passou para os irmãos. Temos a vida de Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Está vendo? É em Cristo Jesus. Por que é em Cristo? Porque estava nele. Cristo estava morto. O Espírito chegou, ressuscitou o Senhor e os que estavam mortos com ele. Então a palavra diz: me livrou. Não é livrará? Não. Me livrou. Está no passado. Então eu digo: me livrou. Eu creio. Estou livre. E eu posso dizer, porque eu creio na palavra, eu posso dizer que te livrou. Agora você, para experimentar, precisa dizer: me livrou, pela palavra de Deus. Não é? Então, irmãos, nenhuma condenação há. E você vê que existe duas leis aí, né? A lei da vida e a lei do pecado. O pecado é uma lei maligna. Viu, André?
pecado é uma lei maligna. Você não se livra dela por você, não. Tá? Aí eu não vou pecar mais. Não vai uma conversa. Vai sim. Porque é uma lei. Ela se manifesta naturalmente. É a natureza. É preciso que Deus nos liberte dela. Aí Ele nos dá a lei da vida. A vida também é automática, irmãos. Não é religião, não. Eu sei que tem irmão que pensa que religião, mas eu sou uma pessoa que sou revoltado contra a religião. Porque evangelho é a lei da vida. Ó, acabei de ver o irmão lá piscando. Você nem sabe que piscou. Você já piscou umas 3 vezes que eu estou vendo aqui, você nem notou que piscou. Ok? É assim, é natural. Acontece natural. O sono, como é o sono? Se você estiver bem de saúde, o sono não é natural? E a fome? Se estiver bem de saúde, chega na hora do almoço, está com fome. Todo dia é assim. Vontade de beber água. É a lei da vida. E a vida de Cristo é do mesmo jeito. É tudo natural. Você não esforça. Ela aparece. A vida de Cristo é santidade em mim. É amor, é pureza. É justiça.